fazia um tempo, né? O irmão tinha me chamado para pregar no culto de fevereiro, mas aconteceu que nem teve. Mas essa palavra ela ficou viva, né? Eu sabia que em algum momento eu tinha que falar ela. E aí o irmão me chamou para pregar esse culto e eu disse assim, vai ser ela, né? Essa passagem, ela também é escrita por Marcos e por João, né? Além de Mateus, como a gente está vendo. E aconteceu logo após a primeira multiplicação dos pães, onde Jesus multiplicou, né? De 5 pães e 2 peixes, multiplicou comida para uma multidão grande, que a Bíblia fala que só de homens era 5.000, fora as mulheres e as crianças. E após isso, né, após Jesus multiplicar esse alimento, ele manda que os discípulos vá para outra banda do mar, né, em direção a Cafarnaum, que ele ia despedir a multidão, que foi justamente a passagem que a gente leu. E após Jesus mandar com que eles fossem, chegada a tarde, a Bíblia fala, Jesus foi orar ao Pai no monte sozinho, e os discípulos já estavam em alto mar. E no próximo versículo, a Bíblia fala que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, mas Jesus ainda não tinha chegado, Jesus ainda estava, né, orando ao Pai. E a gente pode perceber, a gente já pode agregar algo para a gente daí, porque muitos discípulos que estavam no barco tinham conhecimento do mar, eram pescadores, mas foi um momento adverso, né? As ondas estavam açoitando o barco, o vento era contrário. Essa mesma passagem que é escrita em Marcos, lá em Marcos fala que eles já estavam fadigados de remar e eles não estavam chegando a lugar nenhum, né? Justamente porque estava um momento assim muito, né, uma tempestade, uma espécie de tempestade. E no outro versículo, a Bíblia fala que à 4ª vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles. Se a gente perceber, de tarde começou isso, mas Jesus chega lá apenas à 4ª vigília da noite. Eu fui pesquisar, a 4ª vigília se refere das 3 às 6 da manhã, né? Então, Jesus ele só vai neste momento em direção aos discípulos. Mas acontece que os discípulos nem reconhecem. Se a gente vê no versículo 26, eles falam, é um fantasma, né? Eles com medo. E outros falam, em outras traduções, é um espírito. Mas não, era Jesus, né? E Jesus falou, no próximo versículo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eu já havia lido essa passagem, já havia ouvido algumas pregações sobre ela, mas quando eu li de novo, né, esse versículo, parece que saiu algo, né, saiu virtude. Tem de bom ânimo. Jesus chega de madrugada, numa tempestade, falando, tem de bom ânimo. Talvez os discípulos, quando começou a tempestade, né, a Bíblia não fala, mas eles talvez falaram entre si, cadê Jesus? A gente estava com o mestre, houve um grande milagre, Jesus nos abandona no momento desse. Né? Mas Jesus chega falando, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Né? Os discípulos eles estavam com medo da tempestade, estavam com medo de Jesus, porque eles nem haviam reconhecido. Mas Jesus fala, tem de bom ânimo, né? Sou eu. Porque como é que a gente vai ter bom ânimo numa tempestade? É só Jesus quem pode produzir isso na gente. Né? E quando eu li, eu fiquei, meu Deus, Jesus ele não está falando isso porque ele está esnobando o momento, porque ele estava analisando, né, aquela tempestade. Não, Jesus falou isso porque ele tem autoridade. E eu separei algumas referências que falam, né, algumas poucas. Jesus ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o nosso Salvador. É o Filho do Deus vivo. É a ressurreição e a vida. Ele não disse isso à toa. Ele não chegou naquele momento à toa, né? Porque ele não estava nem aí. Não. Ele foi orar ao Pai e no momento certo ele chegou. Transmitindo o quê? Bom ânimo. E eu lembro de um trecho de uma música que fala assim, o que Cristo oferece, Ele é. Cristo ele estava oferecendo o bom ânimo porque Ele é o próprio bom ânimo. Não tinha como os discípulos ter bom ânimo no momento daquele, só por eles, né? Só eles naquele barco, naquela tempestade, não. Mas no momento que Jesus chegou, Jesus disse, né? Tem de bom ânimo. Eu estava fazendo uma pesquisa e diz que na Bíblia, cerca de 550 vezes, essa palavra tem de bom ânimo aparece. Eu não sei se é exatamente tudo isso, mas realmente a gente conhece alguns versículos, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, né? Porque Cristo venceu, é porque o bom ânimo, ele está conosco, ele venceu e ele do mesmo jeito que estava com aqueles discípulos, ele está com a gente.
E Ele está bradando para a gente, né? Tem de bom ânimo. No momento que a gente está vivendo, como é que tem bom ânimo na tempestade? Como é que tem esperança? Como é que olha para frente? É só olhando para Cristo. E eu lembro daquele versículo, né? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Quem é o nosso alvo? Se a gente esperar apenas nessa terra, a Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas em Cristo, alicerçados nele, crendo nele, fazendo dele o nosso bom ânimo, a nossa esperança, como ele verdadeiramente é, a gente consegue vencer, né? A gente consegue passar pela tempestade, que eu sei que não é fácil, né? Principalmente, eu estava meditando algumas tempestades que a gente passa na vida. E eu acho que a mais difícil é o luto, né? A gente vencer o luto, a gente conseguir suportar essa dor é muito difícil. Mas mesmo nesse momento difícil, nem que seja pouco, Jesus, ele nos traz esse bom ânimo, né? E logo após isso acontecer, Pedro, né, já era bem naquele seu jeito audacioso, ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Né? E a gente olhando, Pedro, ele não fala isso com rebeldia, com altivez, né, querendo fazer, né, ser rebelde, não. Ele falou com fé: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá. E Jesus falou: vem. E Pedro, ele andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Eu fico pensando, nesse momento, antes os discípulos estavam morrendo de medo daquela tempestade, morrendo de medo porque não tinham reconhecido Jesus, mas nesse momento eu acho que eles estavam abismados, né? Porque Pedro, ele andou sobre as águas. Ele não só ficou em pé nas águas, ele não só colocou um pé no barco, um pé na água, não, ele andou sobre as águas. E isso é humanamente impossível, né? A gente nunca viu e nunca mais verá alguém andar sobre as águas, só se Jesus permitir. Mas Pedro, ele andou. E se a gente perceber, Jesus também estava andando sobre as águas, tanto que é o título dessa mensagem, né? Jesus, ele não apareceu lá num barco, não. Ele apareceu também caminhando. E Pedro, ele andou sobre as águas. Se a gente perceber, até esse versículo, a tempestade não passou. Até porque depois a gente vai ver que só quando Jesus sobe no barco que essa tempestade acalma. Ou seja, Pedro andou sobre águas tempestuosas. Né? Eu nunca tinha percebido isso. Quando eu ouvi essa mensagem, eu achava que eram águas tranquilas. Pedro andou sobre as águas, mas não. A tempestade ainda estava lá, o vento ainda estava forte, mas mesmo assim Pedro andou sobre as águas. E o que isso significa para nós? Né? Há as tempestades, há as águas turbulentas nas nossas vidas, e nós só conseguimos andar, né? Pelo menos botar o pé para fora do barco, se nós estivermos com Cristo. Porque realmente é difícil a gente andar, né, na tempestade com fé, crendo em Cristo, mas só com Jesus. Só Jesus dizendo: vem, que a gente consegue. Né? Sem Cristo nós não vamos para lugar nenhum. Se a gente perceber, desde Gênesis a Apocalipse, fala sobre Cristo, porque tudo, né, lá em Romanos já fala, é por meio dele, é por ele, é para a glória dele. Então não tem como a gente andar sobre as águas, nessas águas turbulentas que acontecem na nossa vida, se a gente não estiver com Cristo. Né? Porque como Pedro, ele conseguiu andar sobre essas águas? Né? Ele estava focando em Cristo, o foco dele era Jesus. E eu lembro daquele versículo que fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E naquele momento, né, esse versículo ele não fala de coração que bombeia sangue, né? Ele fala sobre justamente esse foco em Cristo. Guarda, né? Guarda-se em Cristo, porque na sombra do Altíssimo, né, em Cristo que a gente vai vencer, é nele que vai brotar as fontes da vida. E Pedro, ele estava focando em Cristo, e o nosso foco deve ser Jesus, porque as tempestades vão vir, né? As ondas vão açoitar o nosso barco, tanto de forma interna quanto de forma externamente. Mas em Cristo nós podemos caminhar, né? Não só ficar em pé nas águas. Eu acho interessante isso, porque ele andou sobre as águas, né? E nós podemos fazer isso. E é uma analogia às nossas vidas, essa passagem. Porque se os irmãos perceberem, eles haviam se saciado do pão físico. Mas a gente já se saciou do pão espiritual, que é Jesus. E Jesus, né, já mandou com que a gente fizesse essa travessia para outra banda. E que outra banda é essa que nós estamos atravessando? É para a eternidade. Né? Eles estavam indo para Cafarnaum, mas nós estamos indo para a eternidade. E há ventos fortes, há ondas açoitando o nosso barco, com certeza. Mas Jesus fala, continua falando e continua presente, dizendo: tem de bom ânimo.
né? Não temas, eu estou contigo. E ele está, a Bíblia fala que até a consumação dos séculos o Senhor estará com a gente. Então é sobre confiar em Cristo, estar alicerçado em Cristo. Tem aquele versículo que fala, né? Porque nele nos movemos, existimos, nos movemos, né? É em Cristo, não tem para onde a gente correr. E eu também lembro quando Pedro ele fala assim, para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É tipo assim, não há para onde a gente ir. Jesus é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Tudo aquilo que ele é, que os discípulos disseram que ele é, que a gente sabe que ele é, ele também oferece para a gente. Não há para onde a gente ir, não há socorro, não há refrigério, não há suporte se não for Jesus. É tudo por ele, é para a glória dele. E logo após Pedro andar sobre as águas, né, no versículo 30, o Pedro, sentindo apenas o vento forte, ele teve medo e ele começou a afundar. Mas ele clamou, Senhor, salva-me. Né? Isso é uma analogia às distrações, porque Pedro ele estava focado em Cristo, ele andou sobre as águas porque Jesus permitiu e porque a sua fé foi suficiente para que ele conseguisse andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele desviou um pouco a sua atenção, ele afundou. Né, para a gente ver que a tempestade ainda estava acontecendo, mas mesmo assim Pedro tinha conseguido andar sobre as águas. Mas após se distrair um pouco, né, ele teve medo e ele afundou. Antes de ele conseguir andar sobre as águas, o protagonista do momento era o medo. E depois passou a ser Jesus. Mas agora, de novo, voltou a ser o medo. Por quê? Por uma distração, por uma mudança de foco. Né? E isso a gente pode trazer para as nossas vidas. Isso não significa que Pedro, pelo fato de ter andado sobre as águas, foi para o céu, ou o fato de ter afundado foi para o inferno. Não. Pedro mostra que era gente como a gente. E da mesma forma que às vezes ele estava andando sobre as águas, ele também chegou a afundar. E a gente, às vezes, está andando sobre as águas, está crendo em Cristo, né? Está focando nele, mas em algum momento a gente se distrai, a gente sente o vento forte, a gente desvia a nossa atenção. Né? A gente faz com que o medo ele volte a ser o nosso protagonista, mas não. Né? De imediato, Pedro clamou, Senhor, salva-me. Porque né, ele afundou, mas não quer dizer que ele tinha se desviado, que ele não cria mais em Cristo. Não, ele só mostrou que ele era ser humano, né, que pelo medo ele acabou afundando, mas ele clamou de imediato, Senhor, salva-me. E eu lembro daquele versículo lá em Isaías que fala assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e o seu ouvido não está fechado para que não possa nos ouvir. E justamente isso aconteceu, né? O Senhor de imediato, mesmo vendo a pouca fé de Pedro, porque depois ele exorta Pedro, mas mesmo vendo a pouca fé, ele estende a sua mão, né? Ele salva Pedro. E às vezes, gente, essa distração, ela chega nas nossas vidas, né? Esse medo, ele toma o lugar que antes era a fé, né? Eu estava, não que seja eu, né? Mas digo assim, às vezes a gente está andando sobre as águas, mas do nada a gente afunda. Né? Pedro de imediato clamou, mas às vezes a gente vai protelando aquilo, e a gente vai afundando, e a gente vai ficando incrédulo, e a gente vai ficando frio, e a gente vai ficando desanimado. Né? Não quer dizer que você vá para o inferno por causa disso, não. Mas eu falo que nós precisamos reconhecer, Senhor, salva-me. Né? Porque a porta da graça ela está aberta. Né? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Né, a mão do Senhor ela está estendida e o seu ouvido aberto. Então, eu estou desanimado, eu estou cruzinho na fé, eu estou incrédulo por causa disso, por causa daquilo. Né, porque talvez você tenha desviado a sua atenção, mas nós ainda podemos dizer, Senhor, salva-me. Né? A porta da graça ela está aberta. E enquanto há vida, há oportunidade. E nós temos a oportunidade. Às vezes, mesmo na casa do Senhor, a gente está desse jeito. Né? A gente está despercebido, a gente está temendo mais do que crendo, a gente está buscando mais entender do que crer. Mas não é sobre entender, é sobre crer. Né? Claro que a gente tem que entender a palavra, tem que entender do reino de Deus. Mas tem tempestades na vida que não é para a gente entender. No momento é para a gente crer. Né? É difícil demais falar, nem falar é fácil, dirá viver. Mas a gente precisa confiar em Cristo, ainda que o ânimo seja pouco, ainda que a fé esteja pequena, mas ela precisa estar viva, porque enquanto há vida, há esperança.
E imediatamente, né, no próximo versículo, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes, né? Pedro era gente como a gente, ele errava, né, mas ele buscou transformação. Ele não foi para o céu, como eu disse, porque ele andou sobre as águas, não, mas porque ele perseverou até o fim, mesmo andando sobre as águas, mesmo se afundando, mas é sobre perseverar até o fim, né? E eu acho interessante porque algumas tempestades não vêm assim à toa. Essa tempestade, essa prova não era para matar, né? Jesus não tinha chegado apenas na 4ª vigília da noite por acaso, não tinha feito nada por acaso. Porque no próximo versículo Jesus fala, a Bíblia fala que quando Jesus subiu ao barco foi que o vento se acalmou, né? E no 33 fala que apenas quando aconteceu isso, eles falaram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Se a gente for ler lá em Marcos, essa mesma passagem, fala que o coração deles estava endurecido diante da primeira multiplicação dos pães, que justamente foi a passagem anterior a essa. Ou seja, eles estavam com o coração endurecido, mas foi necessário que isso acontecesse para que eles glorificassem: és verdadeiramente o Filho de Deus. E às vezes é difícil falar isso, mas às vezes Deus coloca provas não para nos desaprovar, mas realmente para nos provar, nos fortalecer, para que a gente venha entender: és verdadeiramente o Filho de Deus, né? Às vezes a gente está muito despercebido, está na casa em corpo, mas não está na casa em espírito, né? E nós precisamos focar em Cristo, nós precisamos nos alicerçar em Cristo. Ontem, na escola dominical, o irmão estava falando algumas coisas e justamente me lembrava essa passagem, né? Não é momento mais de se desaperceber, de colocar o medo como protagonista, mas de colocar Jesus como protagonista, como alicerce, né? É momento de nós criarmos raízes, não da gente, né, olhar para o temor, fazer o medo o protagonista da nossa vida. Até porque isso sempre vai vir, né? As ondas, elas sempre vão açoitar. O barco, né, vai querer cair, vai querer virar, mas em Cristo nós podemos ter esse bom ânimo, porque Jesus quem nos fortalece, né? E Jesus, ele está conosco. Nós não estamos aqui porque o líder chamou, porque era o que tínhamos para sábado, não, mas para a glória e honra do Senhor, porque sem Cristo nós nada somos, sem Cristo nós não vamos para lugar nenhum, né? Eu posso ter dinheiro, eu posso ter estudo, eu posso ter o que for, mas se eu não tiver Cristo, se eu não, como a Dinalene falou, né? Sem Cristo a gente não consegue viver. Tudo para a glória de Deus. Nós precisamos manter o nosso foco em Cristo, Ele é o nosso alvo, né? E é sobre isso, é sobre crer em Cristo, é sobre renovar a fé, sobre, como aquele versículo fala: espera no Senhor, renove as suas forças, né? Quando Ele renova as forças, Ele voa com asas como águia. O problema, né, ele já veio de forma ampla, já veio de cima, o problema mais não oprime. Mas Cristo faz com que você voe sobre o problema, com que você tenha fé, que você tenha força, porque tudo é para a glória de Deus e sem Deus nada somos. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.